Eu achei que ia começar hoje, né? Mas eu dei uma ajustada, vamos começar os cálculos amanhã. Hoje ainda a gente precisa de uns conceitos que são importantes. Não pensa em número de slides, pensa no conhecimento. O número é exponencial. Quanto mais conhecimento tiver, mais resultado vai ter. Pensa assim. Não, é sempre no final, né? Não deixa para o início nem para o meio. É mais para o final, assim, bem no final. Então, nossa aula de hoje, aula 6. Depois esse vídeo do conteúdo fica disponível para vocês. Os slides também ficam disponíveis lá no Class, tá? Então a gravação já está rolando. E aí, agora nós vamos ver as estruturas de mercado. A gente viu toda essa relação, né? Renda, oferta, demanda. A gente viu aquela questão dos bens substitutos, né? Normal, bem inferior. A gente viu as funções, né? Função oferta, função demanda, equilíbrio de mercado. São formas da gente ver e analisar o mercado, né? Um pouco de dentro para fora, né? Mas o mercado lá fora se organiza, né? E as empresas para dentro têm que pensar em estratégias para lidar com essas situações. E, claro, o consumidor também, né, é afetado por essas estruturas de mercado que são dadas, né, por uma estrutura econômica, política e decisões, né, dos países. Tá? Então, essas estruturas de mercados de bens e serviços é que a gente vai ver hoje. Tá? Então, quanto a essa estrutura, ele pode ser de concorrência perfeita, pode ser um monopólio, pode ser um oligopólio, ou pode ser concorrência imperfeita ou monopolista. Parece aquele negócio, né? Pretérito mais que perfeito. Lembram disso? Lá no português tinha essa coisa toda, né? Não tinha ainda o tal do willy-nilly, né? Mas tinha isso aí. Acho que o willy-nilly vai dificultar mais ainda as coisas. Fica mais difícil, né? A gente já não lida muito bem com o português. Aí entra mais uma coisa nova, meu Deus, né? Vai ficar difícil, né? Mas a gente aprende. Tudo na vida a gente aprende. E nesse caso, vamos aprender as diferentes classificações. Pode ficar mais para frente. As diferentes classificações, então, dos mercados quanto à estrutura. Como esse mercado se estrutura? Se organiza? Tá? Deixa eu ver se está habilitado. Para facilitar a vida. Isso, tá. Né? Agora tem esse controle aqui, né? E aí, quanto os fatores de produção, muda a classificação, né? Então, atenção. No anterior, a estrutura do mercado de bens e serviços. Essa é a classificação. Mas, em relação aos fatores de produção, concorrência perfeita, monopólio bilateral, tem uns palavrões ali, né? Monopsônio e oligopsônio. Se a gente tentar falar isso rápido, não consegue. Tem que ser devagarinho. Falar rápido dá uma trava-língua, né? Fator de produção, lembra? Terra, capital. Né? Os fatores de produção é uma ótica através da qual a gente olha para o mercado e diz, então nesse caso é uma concorrência perfeita, olhando terra, capital, enfim. O monopólio bilateral, o monopsônio, o oligopsônio. Mas, no anterior, né, a gente está olhando o mercado de bens e serviços. Eu estou olhando o mercado, não estou olhando, né, os fatores de produção. Tá? E aí a classificação muda para concorrência perfeita, monopólio, oligopólio, concorrência imperfeita e monopolista. Essa aqui é que a gente mais ouve falar, essas classificações. A gente ouve falar na TV, mídia especializada, né? Às vezes a gente ouve falar aí, né, no jornal da manhã, no jornal da noite. Em algum momento a gente ouve falar a respeito dessas classificações, né? Mas em relação aos fatores de produção, é menos frequente. Provavelmente a gente nunca ouviu falar, né, em monopsônio e oligopsônio. Não, né? Se vocês disserem, eu acredito. Professor, eu fui um dia ali comprar, tinha essa bala ali, né? Essa marca, né? Ninguém conhece, é mais raro, tá? Bom, em relação à estrutura de mercado de bens e serviços,
Cada um desses tipos de mercado, eles são bem definidos, né? Bem marcantes, e é necessário que sejam observados pelo gestor para traçar as estratégias da empresa. Porque se eu estiver no mercado de oligopólio, de monopólio, de concorrência perfeita, a forma como eu vou lidar com esse mercado é diferente. A forma como eu vou reagir, montar as minhas estratégias, o meu marketing, formular o meu preço, né? O meu nível de oferta, a quantidade ofertada, é impactado pelo mercado que a gente está inserido. Não tem como ser diferente. Tá? Então, o número de empresas que compõem esse mercado é uma influência direta. Se eu estou sozinho nesse mercado, eu tenho uma forma de agir, né, de pensar o meu preço, o meu marketing. Agora, se tem lá 1000 empresas nesse mesmo mercado que eu atuo, vai ser da mesma forma que eu vou pensar o meu preço? Provavelmente não, né? A quantidade de produtos que eu vou ofertar para esse mercado vai ser a mesma? Provavelmente não também. Então, o gestor, né, vai pensar a partir, né, das características do mercado que está inserido. O tipo de produto. Se eu estou nesse mercado sozinho, o tipo de produto é uma coisa. A qualidade desse produto, né, a flexibilidade que eu oferto ou não para o cliente também muda. Se eu tenho uma variedade de concorrentes, o meu produto pode ser diferente e provavelmente será. Porque tem concorrência, então eu vou ter que ter diferenciais em relação a essa concorrência, né? Se existe ou não barreiras de acesso a novas empresas no mercado que eu estou. Eu vou ter mais ou menos cuidado, né, na forma de gerir empresa, nas ofertas, na relação com o mercado consumidor, se eu sei que podem surgir, né, chamados novos entrantes. Eu estou sozinho nesse mercado, ou só eu e mais 2, mais 3 empresas, né? Não tem chance de uma empresa entrar nesse mercado. Bom, então a gente, né, tem uma forma de organizar as coisas dentro desse mercado. Agora, se tem risco de entrar empresa nova, eu vou cuidar, né, para que não haja essa entrada. Manutenção do nível de qualidade, nível de preço, de relação com o consumidor. Se não tem, bom, aí de repente essas situações não são tão importantes para essa empresa ou para esse mercado. Tá? Muito bem. Em relação ao mercado de bens e serviços, então, nós temos a concorrência pura ou perfeita, que era aquela primeira classificação. O que é, então, essa concorrência pura ou perfeita? E, rapidamente, a gente vai notar que um desses tipos de mercado é muito bom para nós consumidores, né? E alguns outros não são. Esse tipo de mercado há um grande número de empresas. Concorrência pura ou perfeita, então tem muitas empresas naquele mercado. Tá? A gente chama elas de ofertantes. O tipo de concorrência nesse mercado se dá através dos preços. Quem tem o melhor preço vende mais. Então, vamos pensar aqui na cidade de Porto Alegre, região metropolitana. Né? Vamos pensar nas padarias que tem. Só aqui na Redondeza deve ter umas 50 padarias aqui. Se pensar na Zona Norte aqui, né? Tem padaria pra caramba. Né? Então, tem um grande número de ofertantes. E aí o consumidor, né, tem uma liberdade de escolha considerável. Então, se na padaria da esquina ali o pão tá R$6 o quilo, na outra tá R$5,50, na outra tá R$4,80, tem uma ali que é R$3 o quilo do pão. Então o pão é padrão, né? Então eu vou lá e vou comprar, né, com poucas diferenças, provavelmente naquela que está ofertando a 3, porque a diferença é pequena, né, entre um e outro. Então, esse mercado, concorrência pura ou perfeita, em geral, é muito bom para o consumidor. E exige da empresa ofertante, né, cuidado com a qualidade do produto, né, e com o preço que ele vai ofertar para esse mercado. Então, claro, né, se o meu produto tem uma qualidade similar aos concorrentes, né, a decisão vai ser no preço. E se eu levar muito a qualidade, provavelmente eu vou reduzir muito a minha margem de lucro ou vou ter prejuízo. Tá? Porque eu não vou conseguir ofertar, por exemplo, pão a R$3, né? Se eu utilizar uma farinha importada, eu não sei o quê, bom, já não vai dar. Então tem que manter naquela faixa de mercado e ofertando melhores preços. Concorrência pura ou perfeita é aquela, então, tem muitas empresas dentro do mesmo mercado. Essa é a melhor para o demandante, o cliente. E, claro, né, dá bastante trabalho para o ofertante, que tem que cuidar esses elementos.
Na concorrência pura ou perfeita, então, característica, produtos são homogêneos, similares. Tá? Não existe muita diferenciação entre os produtos ofertados entre os concorrentes. Exemplo do produto agrícola, pão, né? Aquilo que é padronizado em geral, né? Bolo, vai comprar um bolinho lá, né? Onde tem aquele padrão, tem bolo da Balduco, não sei o que, várias marcas, né? É aquele mesmo padrão. Mesmo, às vezes o mesmo, um é 300 gramas, às vezes um é 320, mas é por ali, né? O peso dele, né? Ovo, por exemplo, a mesma coisa, né? Tem uma bandeja com 20, bandeja com 30, não existe mais, né? Bandeja de 30 ovos a R$ 10, né? Faz tempo, né? Passava o carro do ovo, né? É? R$ 30 por 10, opa! É? O carro do ovo, 30 ovos por R$ 10. É uma raridade, hein? Se passar lá. É? É? Se passar, a galera vai, porque vai em qualquer supermercado aí, tá. 15, por aí, por aí. Tá? Então, o ovo vermelho normalmente é o mais caro, né? Pode chegar até quase 20, o ovo branco por ali 15, 16, 14, às vezes na promoção do supermercado. É essa faixa de preço. Então, né, tem muitas empresas ofertantes desse tipo de produto nesse mercado. Então, não consegue sair muito dessa faixa de preço. Né? Então, claro, o pessoal vai comprar de onde é mais barato. Então, quem está vendendo a 20 vai vender muito pouco, não vai vender quase nada. Né? Uhum. Então, nesse caso, tá? Os produtos são homogêneos e tem uma pouca variação de preço, porque não tem, né? Possibilidade, não é o único no mercado e vai ter que se adequar, né, à concorrência. Tá? Então, se ele levar muito preço, não vai vender. Né? Claro, né? Ponto positivo, nesse caso, concorrência pura perfeita para o demandante, quem compra. Outra característica, não existem barreiras para ingresso de empresas nesse mercado. Qualquer um pode entrar nesse mercado. Não existe uma regulamentação ou um domínio, né, dessas empresas dentro desse mercado. Qualquer um pode ir lá colocar o carro do ovo, né? Lá vender ovo, né? Traga a vasilha, né? Aquele do sorvete, né? Pura massa de sorvete. Qualquer um pode entrar, né? Nesse mercado, né? O carro da pamonha, o carro do sonho, né? A padaria, né? O supermercado, o mercadinho, o açougue, são mercados de pura concorrência. Concorrência pura. Qualquer um pode entrar nesse mercado. Qualquer um, claro, né? Que tenha, né, condições, enfim, conhecimento, né? Gestão, né, e recurso financeiro para isso. Mas é livre. Né? Isso é um mercado de concorrência pura ou perfeita. Não existe impeditivo, tá, para entrar nesse mercado. Outra característica é existe transparência. Nós conhecemos os preços, né? E os níveis de lucro, né, dessas empresas. Né? É muito fácil, inclusive, até para a gente poder entrar no mercado desses. Ah, eu vou então agora ser uma padaria, quanto é que eu gasto para fazer um pão? Isso é simples, é fácil de descobrir quanto é que é o custo, quanto é que vai ser o preço, e qual vai ser a provável margem de lucro e quanto é que eu tenho que vender de pão por mês para ter lucro. Isso é claro, simples. Então, esses mercados são abertos e todo mundo conhece, né? Preços, custos e prováveis margens de lucro. Então, essas são as características básicas do mercado de concorrência pura ou perfeita. Eu sei, se eu quiser entrar nesse mercado, eu sei o desafio que vai ser, né? Eu sei que, né, outras empresas poderão entrar também, isso é que eu vou concorrer com preço ali. Tá? Agora, o monopólio já é um outro tipo de mercado, bem diferente. Se o anterior é muito bom, né? Quem compra, o cliente, e exigente para o ofertante, para a empresa que entra nesse mercado e vai ofertar produto e serviço, no monopólio a gente vai ver que muda essas características. Tá? Mono vem de um, né? Então, mono é um. Tudo que é mono é um, né? Certo? Em geral, a gente faz essa analogia com o som, o áudio, né? Então, o estéreo tem, né, duas fontes de som, né? E aí dá uma percepção espacial para esse som.
A gente percebe se o som vem de um lado, vem de outro, é estéreo, tem duas fontes, né? Mono só tem uma fonte, né? E aí a gente percebe que o som vem só de um espaço, de um local. Isso é mono. Né? Pólen é vender. Então, é um vendedor. Monopólio, então, um mercado que a gente tem um vendedor, um ofertante. Tá? Então, nesse monopólio, ele tem características totalmente opostas à concorrência perfeita. Na concorrência perfeita, a gente tem um mercado múltiplo. Nesse caso aqui, no monopolista, existe uma única empresa ofertante para todos os consumidores. Então, a imagem que fica é a seguinte, né? Nossa concorrência perfeita, eu tenho múltiplos ofertantes, tá? Para os múltiplos demandantes compradores, né? O ofertante e o demandante. No monopólio, eu tenho um ofertante. Para múltiplos demandantes. Aqui a gente já tem uma diferença bem clara a respeito disso. Não tem concorrência. Não tem outras empresas. Só tem essa. Nem produto substituto. Não tem concorrente e não tem produto substituto. Só tem essa empresa e só ela faz esse produto. Isso é um monopólio. E todo mundo, todo mercado se obriga a comprar dessa empresa. Não tem mais de quem comprar. Não tem produto substituto. Não tem outro concorrente. Isso é bom? Ah, não é legal, né? Eu sou obrigado a comprar só dessa empresa. Para a empresa é bom. Para a ótica da empresa, sim. Ótimo. Eu ponho o preço que eu quiser, com a qualidade que eu quiser, com o custo que eu quiser. E se tu quer, tá aqui. Não quer? Bye, bye. Tu não vai ter de quem comprar. Ah, nesse caso, sim. Porque as empresas não vão escolher fazer um monopólio de algo que não vai ter demanda, né? Vou fazer um monopólio daquilo que as pessoas não têm para onde correr. Eu não posso decidir não consumir em termos de mercado, tá? Em termos de mercado. A massa populacional vai ter que consumir dali, né? A não ser que eu seja, né, um indivíduo completamente, né, alheio à sociedade, enfim, né, eu vou viver lá vendendo miçanga na praia, né, e dormir lá na areia da praia, né, e pronto. Eu não consumo mais nada, né, vivo do mar, né. No... Que ninguém mais produz e oferta, ou ninguém mais pode produzir e ofertar. Num país, num estado ou numa cidade, né? Ou no mundo, inclusive. Tá? É só ele ali. Ninguém mais pode entrar. É único. É único. A última bolachinha do pacote. É a última. A Coca-Cola no deserto. Exatamente. Tá? Esse é o monopólio. Nesse caso, para a existência do monopólio, algumas características devem acontecer nesse mercado. Deve haver barreiras que impeçam a entrada de novas empresas nesse mercado. E geralmente são barreiras, muitas vezes, legais. Está lá na norma, na lei, né? Aquilo é só para aquele ofertante. Não pode entrar outro. E geralmente essas coisas, tá? Em alguns países são feitas com vistas, entre aspas, aí é uma política protetiva, né? Para aquele mercado, ou porque aquele país entende que aquilo, por exemplo, né, é algo estratégico, e aí só aquela empresa faz aquilo, porque aquilo é estratégico. Então tem uma barreira legal, às vezes, que impede. Tá? Ou então, tem uma empresa que tem aquele domínio do mercado já faz tanto tempo, e ela já comprou, né, tudo que, enfim, são, né, espaços para exploração, né, daquela matéria-prima,
que ninguém mais consegue, né? E ela domina aquele mercado. E para quebrar isso é bem difícil, né? Então as barreiras podem surgir das condições do monopólio puro, elevado volume de capital, ou seja, eu tenho muito dinheiro e eu compro de todo mundo, por exemplo, que fornece aquela matéria-prima e só eu posso fazer então aquele produto, pela força do meu capital, né? Então tu não vai vender para mais ninguém. Tá aqui, a gente faz um contrato, eu garanto que compro tudo que tu produzir, né, de matéria-prima, dessa matéria-prima. Nióbio, né? Tá na moda aí, né? Vou lá e dizer, tu produz nióbio? Perfeito, contrato aqui, tu vende só para mim, eu garanto o preço, não vende para mais ninguém. Pronto. Pronto, aí para fazer bateria de nióbio, só eu vou fazer, porque agora ninguém mais vai poder comprar, porque a força do meu capital garantiu, né, o fornecimento só para mim. Muito bem. Temos também, né, patente e controle de matéria-prima básica. Então, legalmente, né, a gente tem a possibilidade da empresa patentear, ou empresa, enfim, né, empreendedores patentear alguma ideia e ninguém mais pode utilizar, né, aquele produto, aquela ideia, enfim, aquela forma de fazer durante algum tempo, né? As patentes têm tempo determinado. Às vezes, de medicamento, por exemplo, tem patentes que são de 10, 20 anos. Então, só aquela empresa produz aquele remédio para aquela cura daquela doença. Então, ela tem aquela patente por 20 anos. Ninguém mais pode produzir, só aquela empresa. Então, todo mundo, todos os países têm que comprar da Bayer, por exemplo, um medicamento lá. Ninguém mais pode produzir, nenhuma outra farmacêutica pode fazer. Porque ela que descobriu, patenteou, e ela tem essa patente por 10, 20 anos. Depois que passou esse tempo, aí é livre, né? Qualquer um pode produzir. Mas, às vezes, né, os países quebram patente, né? Oi? Isso é. Tem as leis de patente nacional e patente internacional. E, às vezes, os países quebram patentes. Às vezes tem isso, né? A lei garante que se eu descobrir alguma coisa, patentear esse remédio, só eu vou poder vender. Mas aí também depende, né, dos interesses aí. Porque se, né, depender das relações, do preço e tal, talvez eu consiga realmente manter essa patente aí durante 20, 30 anos. Mas só eu faço e eu vendo por 10 milhões, né, cada remédio, né, os países vão se reunir, daqui a pouco não, vão quebrar essa patente e aí libera para todo mundo. Então também tem um certo limite de aceitabilidade, né? Tá? Claro que tem remédios que são muito caros, né? Aí, por exemplo, a patente não pode ser quebrada. E aí, geralmente, os países é que compram o remédio, não o paciente. Aqui no Brasil, a gente tem muitas situações assim, né? As pessoas têm que, né, ir atrás, né, do Estado, enfim, né, para garantir a compra de um determinado medicamento para uma doença rara. É muito caro, a família não consegue comprar. Mas aí não consegue comprar por quê? Né? É um monopólio, só aquela empresa produz e pôs o preço lá em cima. Né? E aí o Estado negocia e compra para fornecer para as pessoas. Tá? Isso geralmente vem do monopólio. Tá? E a gente tem os monopólios institucionais ou estatais também. Esses são considerados geralmente estratégicos. Aqui no Brasil, ali pela década de 50, a gente criou muita estatal, considerando que muitas coisas eram estratégicas. Nem tudo era tão estratégico assim, né? E acabou trazendo um peso para a economia brasileira que se arrasta muitas vezes até hoje em dia. Estatal, por exemplo, Correio. Né? Faz sentido, isso é estratégico, né, para um país ter o correio estatal, entregar carta, enfim, entregar encomenda? Não, né, isso aí pode ser da iniciativa privada. Né, mas até hoje, enquanto não privatizar, tá, para ser privatizado, correio é um monopólio. Né? Então, para, né, o país como um todo, né, ela é, né, a empresa que a gente usa para, né, enviar boleto, né, para receber carta. Hoje em dia não se recebe mais carta, nem envia carta, né? Mas é para boleto mesmo, né? Boleto e fatura de cartão de crédito, encomendas, né? Correio é essa estatal que é um monopólio. Tem Petrobras, tem Eletrobras, tem tantas outras estatais. A gente poderia dizer assim, muito bem, a Petrobras pode ser uma coisa estratégica. Já não é mais, né? Combustível fóssil já não é mais estratégico para os países, né? É algo necessário, mas já não é mais tão estratégico assim, né? Mas a gente tem, tá? Monopólios, alguns já foram quebrados, né? E outros ainda existem. Monopólio, por exemplo, de energia e comunicação já começou a ser privatizado no Brasil ali da década de 90 em diante, né?
A gente tinha monopólio de comunicação, né? Tinha CRM, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo. Né? Não é desse tempo, né? Vocês são jovens, às vezes eu esqueço desse detalhe. Mas, o que acontecia? Era só essa empresa e todo mundo... Tem uma mosca aí? É um besouro, é um camatinho, uma abelha. Muito bem. Então, nesse caso, tá, da comunicação, a gente tinha um monopólio, né? Eram empresas estatais, cada estado tinha, né? Uma empresa que geria as comunicações, a telefônica do estado, CRM. E aí, para ter um telefone, tinha que entrar numa lista de reserva e era muito caro. A família passava, né, pagando ali 24 meses para ter uma linha telefônica fixa em casa. Fazia financiamento para ter. Depois, com a privatização, aí entrou as telefônicas, né? E aí entrou, né, Claro, TIM, Vivo, Oi, né, Nextel, né, e outros. E aí, claro, agora qualquer um tem, né? Não precisa ficar esperando, né? É mais barato, né? Então, se a gente fosse comparar daquela época para os dias atuais, mais ou menos seria assim: bom, para ter um telefone, eu vou ter que esperar 2 anos, e eu vou passar esses 2 anos pagando algo em torno de R$ 2.000 a R$ 3.000 por mês, para nesse final desses 2 anos poder ter a linha telefônica instalada na minha casa, depois dos 2 anos. Não. Então, vou pagar esse tempo todo aí para ter a linha telefônica. Aí depois, quando instalarem a minha linha telefônica, né, em casa, aí eu vou ter, né? Vou pagar por impulso, né? Telefônico toda vez que eu ligar, talvez R$ 30, R$ 50 por minuto. Muito bem, baratinho, não acessível, né? E claro, depois que privatizou, melhorou, né? Não tem monopólio mais, agora tem concorrência. E a concorrência faz com que o preço cai. E empresa privada, né? Ela não vai ficar dificultando o acesso. Ela quer disseminar o acesso, porque quanto mais cliente, mais faturamento para ela. Monopólio é. Monopólio é. Qual outra empresa que entrega carta? Qual outra empresa que entrega boleto, fatura? Não tem outra. Não tem outra, né? É só o correio. Logística, sim, né? Entrega de encomenda, a gente tem outras empresas, né? Mas correspondência, o correio é um monopólio. Tá? E energia, né? Durante muito tempo também. Talvez aí vocês já lembrem um pouquinho, talvez, né? Os pais talvez contem, né, essa história para vocês. Sobre a energia, né? A gente tinha, né, em cada estado também uma empresa concessionária de energia. E só ela fornecia energia. Mais nenhuma outra. Todas as regiões do estado eram atendidas, por exemplo, pela CE. Bom, agora quebrou essa hegemonia, né? E essas regiões foram, né, fatiadas. Então a gente tem a RGE, tem a SISU, tem a própria CE ainda, né? Entre outros, tá? Melhorou muito? Muito, não dá para dizer que melhorou, mas melhorou bastante. Tá? Porque antes era bem pior. Só que a gente saiu do monopólio e entramos no oligopólio, que é um outro assunto que a gente vai ver na sequência, tá? Que já é melhor que o monopólio, mas também, né, não é uma concorrência perfeita. Tá? Então, o que é o oligopólio? Uma estrutura em que a gente tem a presença de um pequeno número de empresas, tá? Que ofertam ao mercado. Então, diferente da concorrência perfeita e do monopólio, oligopólio, eu tenho algumas poucas empresas ofertando para um mercado múltiplo de muitos demandantes. Então, tem mais de uma, já tem algumas. Isso chama oligopólio. Já é um pouquinho melhor, né? Em relação ao monopólio. Né? Então, já tem a opção, né, de mais de uma empresa. Tá? Alguns exemplos de empresas que dominam o mercado de uma forma oligopolista. Quando eu tenho poucas empresas. E aí, a gente saiu do monopólio das comunicações
onde a gente tinha, por exemplo, né, só uma empresa telefônica, e agora a gente tem um oligopólio de comunicações. Eu tenho poucas empresas na área de comunicações. Oi, Vivo, TIM, Claro. Tem 4, 5? É mais ou menos isso. 4, 5 na área de comunicações. É um oligopólio. Então, claro, agora não tem só uma empresa, só ela determina o preço. Agora tem mais empresas. Então tem uma certa variação de preço, uma certa variação de qualidade. Existe algum nível de concorrência que pode elevar a qualidade do serviço prestado, melhorar um pouquinho os preços, mas como são poucas empresas, a gente corre um risco, que é combinar os preços. E a gente chama isso de cartel. Quando as empresas são poucas dentro de um determinado mercado e combinam preço, a gente tem o chamado cartel. Isso é ilegal, né? Isso deve ser, né, controlado, enfim, pelo CAD, né? Que olha para os mercados, vê preços, vê se isso não é um abuso de preços, né, para o consumidor. Então tem um certo controle, tá, do CAD, que é um órgão governamental. Cartel, mas é difícil, né? Porque uma empresa coloca lá a internet 300 mega 99,90, a outra coloca 250 mega 79,90. O alinhamento de preços em função da diferença de velocidade é praticamente idêntico ali, né? E aí tem essa outra aqui que também faz 300 mega também por 99,90. Essa outra aqui também faz 250 mega também por 79,90. Ah, mas não tem uma combinação de preço, não são todas com o mesmo preço. Mas tem combinação de preço aí. Tem duas com o mesmo preço e duas com preço mais baixo, com menos velocidade, mas com o mesmo preço. Na proporção da velocidade, o preço é o mesmo. Aí fica difícil do CAD conseguir comprovar, né? Cartel. Mas, quando consegue, ele penaliza as empresas, multa, né, força as empresas a oferecer pacotes mais diversificados. Então, tem que ter, não é só 250 e 300, tem que ter 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 e diferentes faixas de preço, porque quem não tem condições de pagar o preço mais alto, pelo menos tem condições de ter internet com a menor velocidade, mas a um preço mais barato. Essa combinação de preços. Que também acontece, eu dei o exemplo do o oligopólio e o cartel das comunicações, mas postos de combustível. Então, tem várias bandeiras de postos de combustível, né? Então, a Shell, Ipiranga, Petrobras, entre outros. Né? Várias bandeiras. Aí a gente vai, a diferença de preço é de 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, 5, é centavos. Né? Pode ser 10, 15, 5, 2, 1, mas é uma diferença de centavos. Então a gente tem uma combinação, né, de preço. Oi? Não entendi. Máfia? Máfia é... Aí não seriam empresas, né? Aí seriam... como é que eu diria? Organizações ilegais. Hã? Mas aí seria um envolvimento ilegal, não é uma atividade fim da empresa, legalizada, regularizada pela lei. Né? A máfia faz alguma coisa fora da lei. Né? Então, vou pegar um exemplo lá da década de... Porque faz um crime, né? Máfia é crime, né? Então, tipo assim, é ilegal ter uma lojinha ali na CIS Brasil que vende THC. Aí tu não pode ter lojinha que vende THC, mas tu vende THC. Isso é uma máfia. Ou seja, eu vendo um produto ilegal, tem um mercado ilegal. Mas é um produto tóxico que causa mal à saúde das pessoas, né? Mais cedo ou mais tarde aquilo se reflete, né? E vai, enfim, né, levar as pessoas a um dano à sua saúde, danos psicológicos, emocionais e assim por diante. Causa dano.
Não é legalizado, então é uma máfia. Se fosse legalizado, aí seria uma concorrência pura, uma concorrência é um monopólio ou um oligopólio. Aí teria imposto para pagar, mas seria um veneno igual, só estava legalizado. Aí tu consome durante a vida e depois tem as consequências. Seria a substância ativa da maconha, o THC. Mas, por exemplo, né, a gente já teve isso com álcool, né? Na década de 20, 30, nos Estados Unidos, tinha a máfia, né, da venda ilegal das bebidas alcoólicas. Né? Não era legalizado, era uma droga ilegal, né? Então a gente tinha a máfia que vendia ilegalmente o álcool. Depois, né, o pessoal teve uma ideia fabulosa, né? Bom, vamos legalizar, criar empresas, vamos vender esse veneno para o pessoal, eles pagam mesmo, né? A gente tem impostos, o Estado se locupleta com os impostos, e aí temos aí, ao longo da história, milhares de pessoas e famílias desgraçadas por causa do álcool. Mas está legalizado. Cigarro é a mesma coisa. Quantas pessoas morrem de câncer, né? Em função das substâncias tóxicas que estão presentes no cigarro? Milhares. Uhum. Isso, essas substâncias, né, que eram lá ilegais, né, a máfia, depois foram legalizadas, só o que mudou foi, era ilegal, se tornou legal. O efeito é danoso igual, do mesmo jeito. Só que agora tem a força do marketing, né? Não entendi. Uma coisa é veneno, independente se ela é legal ou ilegal, né? Então... Legalize já. Uma pequena plantinha. Que uma... Mas a realidade é essa, né? Então, é legal, é uma substância nociva à saúde, né? Tudo que é substância tóxica, ela causa dano à saúde, tá? As substâncias tóxicas, né? Então, isso. E aí, geralmente, né, quem faz uso usa das suas justificativas, por quê? Está viciado. E o viciado justifica o seu vício. Né? Não, é natural, não faz mal. Claro, eu estou viciado, então eu vou justificar o meu vício. Né? É muito óbvio, muito claro. E aí, claro, né, ao se tornar viciado, eu defendo aquela ideia. E quanto mais pessoas viciadas, e aí a maioria é viciado, e a gente legaliza então. Pronto! Né? Ótimo. E aí a gente tem os efeitos negativos disso ao longo da história. O álcool, o tabaco já demonstram isso. E a gente vai legalizar outras drogas, então a gente vai indo para o buraco socialmente, né? O raciocínio deveria ser o contrário, né? Não é se, então, já que as pessoas consomem, então legaliza. Não, acho que não. Eu acho que tu não legaliza, tu educa as pessoas, né? E demonstra os efeitos. O problema é que a gente não educa e não demonstra os efeitos, né? Mas tudo... Sim, no mundo todo, né? No mundo no mundo todo, né? Qualquer legalização de substâncias que claramente fazem mal às pessoas tem o objetivo de trazer um resultado financeiro. Não é para o teu bem, não é para a tua saúde, não é para preservar o teu direito à liberdade. Não. É um interesse econômico. É um interesse econômico.
Então, a força que se empenha, né, para legalizar tal coisa, não é para a tua liberdade, é porque eu quero dinheiro. Então, não me interessa se aquilo vai te fazer mal, me interessa o quanto eu vou lucrar com aquilo. Então, tu diz assim, não faz mal, outras coisas são liberadas. Tu entrou no raciocínio deles. Eles vão querer destruir a tua saúde para ganhar dinheiro. Não importa se tu vai fumar cigarro, ter câncer, morrer aos 50 anos de idade, deixar os teus filhos, né, sem a mãe ou sem o pai durante mais tanto tempo de vida que teria. Eles não se importam com isso. Eles querem o teu lucro. E se tu entrar nesse raciocínio e defender essa ideia, ótimo para eles. Ótimo. Então... Vai. Esse pensamento é isso que eles querem. Não vai mudar nada. Perfeito. E aí então eu vou lá, vou explorar a tua saúde para ter dinheiro. E tu vai concordar comigo, eu vou achar ótimo e vou, inclusive, incentivar que todo mundo pense desse jeito. Né? É mais ou menos assim, ó. Sim, aí a gente está separando as coisas. Aí, claro, as substâncias que fazem remédio, elas existem desde que o mundo é mundo, desde que a ciência conseguiu... Mas remédio é uma coisa, né? Liberar consumo de droga é outra. Né? É aquela história, é legalizado. É que nem tem o tabaco, né? É legalizado, mas tem a venda por fora, né? Então quem não tem dinheiro para sustentar o vício comprando legalizado, compra o ilegal, né? Se é legalizado, mais pessoas têm acesso, mais pessoas vão usar uma droga que causa efeitos, né, negativos ao corpo, ao organismo, né? Então só vai aumentar o nível de doença, né? E o custo também, né, dessa doença para as famílias. Vai causar dano, vai causar doença. E aí tem os que, né, gostam de seguir esse caminho, né, essa lógica. Nenhuma. Nenhuma. Na minha humilde opinião, tá? Na minha humilde opinião, a gente não precisa de nada disso. Ninguém precisa de nenhuma substância para se sentir bem ou ser feliz. Desde que a gente tenha um equilíbrio, né, emocional, um equilíbrio psicológico adequado. Né? Agora... e aí, então, a solução é a gente... a gente não. A minha inteligência não me permite. Não. Quando a gente sabe dos efeitos, por que a gente vai fazer uma coisa que traz mal à tua saúde? Aí tu pode... eu acho que é uma coisa muito lógica, né? Então, eu não acho que é lógico. Eu acho que é lógico. Eu acho que é lógico. É lógico. Né? E tem coisas também, é claro, né? Que o tempo vai ensinar. As consequências vão demonstrar que existe uma relação de causa e efeito com tudo, né? Então, tu faz as tuas escolhas hoje e tu vai ter os efeitos amanhã. Bom, tu pode esperar
os efeitos acontecerem amanhã. Ou tu pode observar a realidade e ver os efeitos que foram trazidos para as pessoas que tiveram esse tipo de atitude. E aonde elas chegaram, o que aconteceu com elas. E aí é uma questão, aí sim, de escolha. Então, eu escolho me matar. Então, né, vai lá, faz uso. E tu vai ter lá, teria 80 anos de vida, tu vai ter 60, tu vai ter 70, tu vai ser 50. Tu vai te tornar esquizofrênico pelos efeitos, né, da droga que causa danos psicológicos. Né? Não, claro. Faz a escolha agora. Depois tu vê o que vai acontecer. É uma questão... Né? Quantas pessoas morrem, né, no trânsito bêbadas? Quantas famílias são desgraçadas por causa da bebida alcoólica? Aí tu pensa assim, é a escolha. Perfeito, tem consequências, cada um faz suas escolhas, então. Né? Agora, claro, tem pessoas que preferem não pensar nas consequências e até rir das consequências. Mas, no entanto, as consequências, elas ocorrem. Né? Sim. E aí, assim, ó, tu fuma e tu não pode, assim, ó, você tem certos tipos, você tem que não passa. Olha só. E aí? Eu vou mostrar. Eu só saí lá, tenho uma sequencial de É uma questão de escolha, né? É a tua saúde. É a tua saúde. Sim. Sim. Meu pai não conseguia dar uma volta na praça que ele fazia mais nada. É. Ele fumava a duas carteiras por dia. Né? E assim, dentro de casa, uma vez ele se apavorou, ele viu como é que funcionava o pulmão do pulmão. Sim, sim. E aí ele não, tanto que o meu avô morreu por causa de câncer de pulmão. Sim. Daí eles pararam. Daí a minha mãe deu trauma, falou assim, deve ficar velho mais cedo na cara. Claro, consequências tem. As pessoas conseguem identificar que essas consequências não são adequadas para si e evitam, né? Porque a inteligência impede que as pessoas, né, façam mal a si mesmas. Né? Algumas pessoas vão achar que aquelas consequências são aceitáveis. Né? Então, existe aí uma flexibilização de valores. Então, ter essa saúde, esse nível de saúde não é importante para mim. Então eu vou fazer o uso e as consequências virão depois. É uma escolha, né? Cada um faz a sua. E aí depois, no futuro, cada um tem as suas consequências. Né? Oligopólio. Então, gente, o oligopólio é essa característica, né, que deu todo esse assunto do cartel, né, da máfia, né, das substâncias que não são lícitas, enfim, né, mas são outras coisas que não são cartel, né? Máfia é algo que é ilícito e que obtém, né, o resultado, o lucro financeiro através da exploração de algo que não é lícito. O cartel não. O cartel ele vem do oligopólio e que é algo legalizado, né, e que é explorado por poucas empresas. Por exemplo, a Organização Mundial aí dos países produtores de petróleo. São países, né, que detêm no mundo o poder de produzir o petróleo que gera, então, os combustíveis que a gente utiliza. Né? Por exemplo, a gasolina, diesel e assim por diante. Então, são poucos países, tá? É um oligopólio, mas aí eles combinam preço, que chama cartel. Tá? Então, o preço do petróleo, do barril do petróleo estava 30, agora está 130. Isso altera o preço na economia no mundo inteiro. E traz consequências. E isso é o chamado cartel. Tá? Depois nós temos a concorrência imperfeita ou monopolista. A concorrência imperfeita ou monopolista é uma estrutura de mercado intermediária, tá? Entre a concorrência perfeita e o monopólio. Então, entre concorrência perfeita
E o monopólio, nós temos essa intermediária, tá? Se confunde um pouquinho com o oligopólio, mas ela tem um número relativamente grande de empresas que concorrem. Tá? Então, ela fica no intermediário, né, entre os dois. Não tem uma multiplicidade enorme de empresas, mas também não tem uma só. É um número significativo, talvez 50, 100 empresas naquele mercado. E eu tenho, então, uma concorrência imperfeita. Que tem, assim, por exemplo, umas 50, 100 empresas dentro da área, não chega a talvez 50, né, mas empresas de veículos, por exemplo, pelo mundo aí. Né? Deve ter algo... Refrigerante, nós temos oligopólios, são poucas, né? Acho que temos aí a Coca-Cola, a Pepsi, a Fruc. Acho que a Fruc estava sendo comprada pela Coca-Cola, inclusive. Né? Dolly, não sei, tem poucas, né? Tem poucas, né? É um oligopólio, né? Refrigerante. Oi? O cosméticos entraria no oligopólio, né? Não tem 1 milhão de marcas. Exagero de linguagem. Né? Acho que tem menos de 30 empresas, deixa eu ver. Setor de cosméticos. Natura, Avon, Mary Kay, Jequiti, Boticário, Laco di Fiore, Contém um Grama, e essas são as maiores empresas do setor de cosméticos, né? Mas a gente tem, nesse caso, a gente tem um oligopólio, tá? Nesse caso, um oligopólio. Oligopólio. Temos o Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica, Banrisul e Banco do Brasil. Esses bancos tradicionais. Estamos num processo de quebra de oligopólio com a entrada dos bancos digitais, mas também não tem muito banco digital ainda, né? Então, tem o Banco Inter, tem o Neon, tem o Banco Pan, tem o Nubank, BMG e... então, teria que ter mais, né, para a gente não ser um oligopólio. Né? Então, ainda é um oligopólio, está melhorando, né, e está sendo regulamentado esse mercado. Tá? No caso da concorrência imperfeita, tem uma margem de manobra para a fixação dos preços. Ela não é muito ampla, porque ainda tem um número reduzido de empresas concorrentes. Então, nós temos aí, né, o comparativo, tá? Concorrência perfeita, monopólio, oligopólio e concorrência monopolista. Número de empresas no mercado. Então, as diferenças. Concorrência perfeita. É muito grande o número de empresas, né? Mais de centenas de empresas, 200, 300, 400 empresas, ou milhares de empresas. Se pegar a padaria no mercado, né, a gente vai ver que tem aí, né, dentro do estado do Rio Grande do Sul, tem milhares, né, de padarias. O monopólio só tem uma empresa, no caso aqui no Brasil, né, um exemplo de monopólio seria a Petrobras, né, só a Petrobras explora petróleo no Brasil. Tá? Oligopólio tem um número pequeno de empresas, o exemplo das comunicações, né, algumas poucas empresas que trabalham na área aí de internet, telefonia. E depois a concorrência monopolista, né, ela tem um grande número, não é muito grande, mas um grande número de empresas que fazem esse equilíbrio, né, entre o que seria totalmente aberto, né, e um monopólio. Tá? O produto, na concorrência perfeita, ele é homogêneo, não tem diferenças. No monopólio, tem substitutos, né, ou melhor dizendo, né, não tem substitutos, é só aquela empresa, é só ela produz aquele bem. No oligopólio, a gente pode ter produtos homogêneos ou diferenciados. Né? Homogêneo, no caso, né? Poucas empresas, e umas duas ali, por exemplo, ofertam, né, aquele mesmo nível de produto com o mesmo preço, mas pode ter alguma diferenciação daquele mesmo produto em nível de combo de produto, preço do produto. E a concorrência monopolista tende a ser diferenciado, tá? Os produtos tendem a ser diferenciados. E eu vou deixar essa tabela para vocês depois lerem com mais cuidado, mas tudo aquilo que a gente falou antes, né, está nessa tabela aí, tá? Vamos fazer um intervalo, gente? 15 minutinhos, são 10h35, 10h50, a gente volta ao nosso intervalo. Oi? Quem? Agatha... Não.
Não. Sim, assim eu olhei. Bom, a Brenda é o exemplo da consequência. A consequência já está vindo. Tá vindo as consequências. Mas mesmo assim, tu fuma, né? É o vício. É o vício. É o poder do vício. Ele te domina. Ele te domina.
Muito bem, turma. Vamos voltando aí do nosso intervalo. Pessoal que está online, tá? Pessoal que está online, não esqueçam de habilitar o microfone de vocês, tá, gente? Para poder responder a presença, tá? Então vamos lá. Ágata Helenira Amaral. Alice Pierre. Ah, agora tá aparecendo. Aqui. Alice deveria estar aqui, hein, Alice? Estamos sentindo a tua falta. Amanda Chaves. Amanda Chaves não está. Amanda, eu sempre tenho dificuldade de achar a pronúncia certa ali, né? Spanger. Tá. Spanger. Spanger. Andrei Santos. Presente. Brenda Machado. Tu disse que não gosta do Barbosa, né? Então não falo Barbosa. Carlos Eduardo. Presente. Obrigado. Cristiele Tainara. Cristiele Tainara Marques. Dariana. Eu sempre me engano, não sei se é Dariana ou Dariane, mas nos da chamada é Dariana. E às vezes eu falo Dariane, né? Eu tô me habituando. Diego. Oi? Mais fácil. Diego Santos. Diego não. Esses três não vêm, né? Eduardo Soares e Fábio André. Esses três não frequentam. Fabrício Prates. Obrigado. Fernanda Andrade. Obrigado. Giovanni Araújo. Giovanni respondeu no chat. Obrigado, Giovanni. Professor, Israel Antônio. Sim. sou eu, a Cristiele. É que eu dei uma saída para pegar um café. Eu não sei se tu colocou falta para mim. Tá, tranquilo, Cristiele. Ah, obrigado. Israel não. Janice Gonçalves. Janice não frequenta. Geice Santos. A Geice está online hoje. Certo, Geice. Júlia Costa. Aqui. Obrigado. Catiele Santos. Obrigado. Laura Rocha. Laura respondeu no chat. Obrigado. Leonardo Oliveira. Presente. Obrigado. Maria Luísa Almeida. Maria Luísa não frequenta. Maicon. Valeu, Maicon. Pedro Mendes. Renata Caroline. Aqui. Obrigado, Renata. Stephanie Guerreiro. Obrigado. Tayane não está. Vinícius não frequenta. Vitor Rafael não frequenta. Vitória Caroline. Vitória está. E Vitória Conte. Certo. Tem. A gente tem que ver aquele conceito de oligopsone, monopsone ainda, né? E aí já vamos para os exercícios. Conhecimento é uma coisa que a gente pode abusar e não faz mal. Juro que não provoco mais.
Muito bem. Aí o mercado dos fatores de produção, né? Aquela outra classificação agora a partir dos fatores de produção, tá? Nesse caso, dos fatores de produção, a gente tem aquela classificação de concorrência perfeita no mercado de fatores de produção também, tá? Nesse caso, é claro, né? Nós temos aqui um mercado consumidor e nós temos uma oferta abundante, né? Vários fornecedores. E o preço se mantém constante. Isso é bom, é positivo, né? Nesse caso, para este mercado, porque a gente tem um mercado muito amplo, né? E nós temos aí uma oferta abundante de fornecedores também, tá? É claro, né? Essa situação mantém uma certa instabilidade nos preços. Agora nós temos o monopsônio. Aí é aquele palavrão, né? O que é o tal do monopsônio? Um mono a gente já sabe que é um. Né? Bom, isso aí já ajudou a entender. Mas agora, como os fatores de produção, é aquilo que a gente explora para vender, né? Então muda a lógica também, né? Então aqui trata de um mercado em que a gente tem somente um comprador e muitos vendedores. Agora muda a lógica, né? A lógica do fornecedor agora. Agora, eu sou a empresa que vai comprar uma determinada matéria-prima para produzir. E eu só tenho um fornecedor daquela matéria-prima. Isso é um monopsônio, é um fornecedor. E aí eu fico, né, restrito a comprar somente daquele fornecedor, porque não tem outro. Então, o preço que aquele fornecedor quiser colocar para mim, eu sou obrigado a comprar. Tá? Então, vamos pensar aí em siderúrgicas, né? Várias empresas siderúrgicas que demandam metal. E antigamente, não é mais a realidade de relações, mas antigamente a gente tinha só uma empresa estatal que explorava minério de ferro aqui no Brasil, que era a Vale, né? Ela era estatal, depois foi privatizada. A Vale era um monopsônio, era um único fornecedor no mercado nacional. E todas as empresas siderúrgicas eram obrigadas a comprar lá da Vale, porque só ela, né, fornecia. Agora foi privatizada, né? A Vale, e a gente tem outras empresas também mineradoras, né? No Brasil afora, tá? Então, essa é a realidade do monopsônio. Tem um fornecedor, tá? Então, nesse caso, instalação de uma fábrica, por exemplo, da John Deere, em Horizontina, no Rio Grande do Sul, a empresa absorve a mão de obra local e das cidades próximas para a produção de colheitadeiras. Então, agora, em relação ao monopsônio, o exemplo da mão de obra, né? Eu tenho só um empregador. É só a John Deere que emprega. Então, neste mercado, a única empresa que oferta trabalho para aquele tipo, né, empresarial seria, por exemplo, a John Deere. Não tem outras empresas, né, fabricantes de implementos agrícolas naquela região, ofertando trabalho. Só tem ela. Então, também é um ofertante, né, monopsônio. Então, posso ter um ofertante de matéria-prima, eu posso ter um ofertante de trabalho, eu tenho um monopsônio. Tá? No oligopsônio, nesse caso, existem poucos compradores que dominam esse mercado. Eu tenho muitos vendedores, uma empresa que produz e que vende seu produto. Mas, em vez de ela ter só um monopsônio, só um fornecedor, ela tem poucos fornecedores. Tem alguns fornecedores. Tá? Então, nesse caso, né, nós temos um mercado, tem poucos compradores, mas eu tenho muitos vendedores, muitas empresas fabricantes, né, no chamado oligopsônio. Aí nós temos o exemplo aí da indústria de laticínios. Cada cidade tem ali 2 ou 3 laticínios, né, e parte do leite desses inúmeros produtores rurais locais é comprado pelo oligopolista. Tá? Então, tem ali poucas empresas que vão comprar essa matéria-prima, por exemplo. Tá? E nós temos o monopólio bilateral. Tá? Então, neste caso, no monopólio bilateral é o mais diferente em relação, né, à classificação lá dos bens e serviços, porque nos fatores de produção é o único que tem esse monopólio bilateral. Ou seja, eu tenho uma empresa fornecedora e uma empresa compradora. É uma relação de simbiose entre as duas. Só uma vende, só uma compra. Tá? Então, se eu deixar de comprar, aquela empresa deixa de vender. Se ela deixar de vender, eu não tenho de onde comprar. Tá? É uma relação entre somente as duas. São mercados muito específicos. Né? Eu produzo aquela peça que é utilizada naquele produto só para aquela empresa.
e ela não tem mais de onde comprar, todo mundo pode comprar só de mim, porque só eu detenho até aquela tecnologia, né? A capacidade de fornecer. É um mercado monopolista, então, nesse sentido, um monopólio bilateral entre duas empresas, ou pode ser entre dois países também. Tá? Isso. E uma empresa, ou um mercado. Isso. É um para um, nesse caso. Tá? É um monopólio bilateral. Ele acontece só no mercado de fatores de produção. Tá? Então, só eu exploro aquele minério e só aquela empresa compra aquele minério. É um monopólio bilateral. É um para um. Tá? Muito bem. Agora sim, né? Agora sim, vamos para os exercícios. Tá? Então, vamos naquele ritmo de exercício que a gente já fez, né, nas outras aulas. Eu posto um exercício, a maioria respondeu, a gente vai para o próximo, assim por diante. E no finalzinho tem ali uma pesquisa, né? Como sempre, né? Uma pesquisa. Vai mudar um pouquinho amanhã, porque aí amanhã a gente vai entrar nos cálculos, né? E aí vai ser diversão garantida. Sim, tem, né? Tem um feriado. Feriado, né? Feriadão é outra coisa. Feriado. Era dia dos professores, foi adiantado para segunda, né? Exatamente. Segunda é dia normal, né? Terça, dia 2, isso, finados.